Hoje, o nosso Bruno Peruca diz: conhece Genilton? Eu digo não. Depois eu vou te contar quem é Genilton. Genilton é este homem. Ele é pequeno quando vem com a família da Bahia aqui para São Paulo. Ele cresce, começa a trabalhar como mecânico, depois vira motorista e hoje ele, com muitas dores que ele tem na coluna, ele então vai se aposentar. E ele tem um sonho: morar num lugar tranquilo. Tranquilo onde ele possa fazer o que mais gosta. Põe a imagem para mim. É exatamente aí. Essa é uma das pontas da represa de Jarinu, aqui em São Paulo. É aí que Genilton vai pescar. É aí, nessa casa, que ele vive a tranquilidade. E ele vai pescar. Genilton, me conta Bruno Peruca, Genilton vai morrer. Quem o mata? Bota o Peruca no Cidade. Foi aqui, bem ao lado desta represa, que o aposentado Genilton, de 63 anos, foi assassinado. Um local tranquilo, que fica na cidade de Jarinu, interior de São Paulo. O destino foi escolhido por Genilton para fazer o que ele mais gostava na vida: pescar. A paixão era tão grande que ele deixou tudo para trás. Decidiu morar no meio do nada. Ele estava cansado da correria do dia a dia e tinha medo da falta de segurança da cidade grande. Mas Genilton não imaginava que esse paraíso acabaria virando o local onde ele seria assassinado de forma cruel. É um sofrimento constante, porque, além de tudo, tem a sensação de não saber por quê, né? Por que alguém faria mal para uma pessoa que jamais faria mal para alguém? O assassino é o menor de 17 anos. A identidade não pode ser divulgada. O instrumento do crime, um pedaço de madeira. É isso, a nossa revolta, a nossa dor, é tudo que volta todos os dias na cabeça da gente, de imaginar a cena, de imaginar que ele não teve socorro, que ele não teve ninguém que ajudasse ele naquele momento, e é isso que a gente quer saber, por que ele fez isso com uma pessoa indefesa, que a gente tem certeza não oferecia risco nenhum para ninguém. O motivo para tanta crueldade ainda é um mistério. Genilton tinha vários problemas de saúde. Ele fez uma cirurgia na coluna, ele tinha parafusos, pino na coluna, ele andava com bastante dificuldade e ele já tinha sido operado do coração, ele tinha ponte de safena. Ou seja, era uma pessoa indefesa. Sim, absolutamente. Até uma criança, se tivesse uma má intenção, podia fazer mal para ele, porque ele não tinha possibilidade de locomoção, ele tomava bastante remédio até para conseguir dormir por causa das dores na coluna, então ele era uma pessoa absolutamente indefesa. O Genilton, ele nasceu na Bahia. Ele e outros 4 irmãos. Por conta da dificuldade, o pai e a mãe do Genilton tiveram a seguinte ideia: se mudar para São Paulo, tentar uma vida melhor. Pois bem, todos vieram para a capital paulista. Genilton começou a trabalhar como mecânico, ficou muito tempo nessa profissão, depois se tornou motorista de São Paulo e ele teve um problema sério na coluna. Genilton teve que operar. E essa cirurgia deu uma complicação. Genilton então conseguiu se aposentar por invalidez. 63 anos de vida. Ele já tinha sido casado, teve 6 filhos, mas estava solteiro. Aliás, os filhos também moram, em São Paulo. Ele gosta de uma vida mais simples, de uma vida no campo. E como ele tem parentes aqui na cidade de Jarinu, parentes que moram nesta casa, ele decidiu o seguinte: eu vou sair da capital paulista, eu tenho minha mãe com 90 anos, eu vou para o interior, eu gosto de pescar, eu gosto aqui de mata, eu gosto desta área verde. Tá bom, ele sai de São Paulo e vem morar aqui na casa de parentes. Aqui ele fica aproximadamente 6 meses morando, mas ele tem um problema, porque é o seguinte: ele pensa, eu estou incomodando aqui as pessoas, estou querendo me mudar. Acho que eu vou sair daqui da casa e vou alugar uma casa. Aliás, quem conseguiu o sítio, para o Genilton morar foi o senhor. Fui eu que arrumei o sítio para ele lá no
no sítio do sogro do meu patrão. R$300 por mês. 300 o reais aluguel. por mês ele pagava numa casinha singela, uma casinha simples. Detalhe, ele também gostava muito de pescar. Ele adorava pescar, ele não saía do lado da beira do lago. Ele ficava às vezes até 1h da manhã, ele ficava lá. Ele tinha um refletorzinho, acendia o refletor e ficava lá pescando o peixinho dele. Porque ele pensava o seguinte, espera aí, gosta de pescar, lá tem um lago perto. E tem lugar tranquilo, Sossegado. o que a gente pensava que era até o momento que aconteceu. E infelizmente aconteceu essa... O Genilton tinha também a intenção de trazer aqui para a cidade de Janinu a mãe dele, 90 anos. Essa era a intenção dele, já estava tudo preparado para que ela viesse para ficar com ele aí. Mas não deu tempo. Não deu tempo, que justamente na semana que era para ela vir, aconteceu esse fato aí. Genilton morou nessa Casa Verde por aproximadamente 4 meses. E o local preferido dele fica aqui, ó, do outro lado, ali embaixo. Ali tem uma lagoa, local onde ele vivia pescando. Aliás, pescaria era a paixão que ele tinha na vida. Ele saía da casa de tarde, à noite, até mesmo de madrugada. Ele fazia esse caminho com o carro e ficava naquele canto da lagoa pescando. Pois bem, no dia do crime, ele faz esse caminho. Ele vem com o carro, ele para no mesmo lugar. Ele para bem ali, ó, um pouco na frente daquele poste. Por quê? Porque ele deixa o carro ali, ele vai pescar, ele pega, claro, os peixes e depois coloca esses peixes no porta-malas do carro e vai embora. Pelo menos era essa a rotina dele praticamente todos os dias. Esse, Eduardo, era o cantinho que o seu tio ficava sempre. Isso, aqui era o local que ele mais gostava de ficar. Mas ele não sentava aqui nessa madeira, ele trazia, gente, uma cadeira. Ele colocava a cadeira aqui, ele colocava as varas de pescar bem nesta parte e aqui ele ficava. Isso, verdade. Ele chegava com o carrinho dele, deixava lá no local que você indicou. E aqui ele ficava aqui. Aí o hábito dele era ficar até as 2, até mais assim, dependendo do dia, ele ficava até 3 horas da manhã pescando, fazendo o que ele mais gostava. Tá. Você estava na sua casa Isso. quando a notícia chegou. Isso, eu estava na minha casa. Aí o moço que mora aqui do lado tinha ido buscar a mulher dele. E quando voltou, se deparou com a cena do meu tio até então caído no chão. Até então, pra gente, seria um acidente, né? Caso o carro tinha descido, atropelado ele. Por quê? Deixa eu explicar, pessoal de casa, para eu poder entender. Como eu disse agora há pouco, o carro, de costume, ficava lá, na parte de cima. Mas quando o vizinho passa, ele vê o carro de Genilton, aqui, ó, com as rodas da frente, nesta vala. Gira comigo, Oscar. Ainda aqui, ó, no murinho, tá vendo? Tem, né? Quebrado, aquela parte ali, que foi da frente do carro, que bateu naquele ponto. Agora, vem aqui, Eduardo, fazendo favor. O carro estava aqui. O corpo do seu tio estava onde? Aqui? Do lado de cá? Onde? Aqui? Nesse ponto? Estava caído bem aqui. Tá. Ele estava caído aqui, a porta do carro aberta, e ele caído ao lado do corpo. Tá. Do Quando carro. você chegou aqui, quem estava aqui? Aqui no momento, quando eu cheguei, estava só os meninos do resgate. No momento, resgate. isso, quando eu cheguei só tava o resgate. Depois aí, veio a polícia. Isso, aí apareceu a PM e logo em seguida a Polícia Civil. Tá. O menor estava aqui, não estava? Isso, quando eu cheguei ele estava aqui, ele estava ali... Tem 17 anos. Isso, 17 anos. Tá, vou até mostrar pro pessoal de casa como é que aconteceu. Você veio descendo de lá, aí o menor fez assim, meus pêsames. Meus pêsames, desculpa, não consegui ajudar, ele pediu ajuda, mas eu não consegui ajudar. Olha, minha mão até chuva de sangue porque eu tentei ajudar ele. Entrei no carro, puxei o freio de mão do carro, desliguei a chave. Sendo que o carro estava dentro de uma valeta, não tinha o porquê ele ter ido puxar freio de mão e nem ter desligado o carro. A chave nem no contato estava. Aí o Eduardo, fica aí, pode ficar aí, Eduardo. Aí o Eduardo pensou o seguinte, pera aí, mas a cena tá meio esquisita. Não tá batendo muito com o que ele tá falando. Passado uns 10 minutos, aí o Eduardo chegou no policial militar e falou assim, fica de olho no cara ali que ele tá contando as histórias meio esquisitas. Como é que foi que aconteceu mesmo? Você perguntou de novo, não foi? Falei, ô Grande, chega aqui. Daí ele veio, eu perguntei pra ele novamente, mas como foi acontecido mesmo? O que o meu tio falou pra você na hora que você chegou pra ajudar ele? Aí ele pegou e falou pra mim, não, ele não falou nada. Ele só tava mole, já não falou mais nada. Aí eu peguei e fiz isso, entrei no carro, fiz Foi contradição de novo. Aí eu peguei já na hora, né, a gente já sabia. Eu falei, pronto, ele tá contando outra história, porque quando é verdade você diria a mesma coisa, né? E ele já entrou em contradição de novo na história. Tá bom. Aí, gente, olha só. Um detalhe. O que a família acredita? Que esse menor
o assassino, ele veio, espancou o senhor de 63 anos, Genilton, ali. Depois, pegou Genilton pelos braços, trouxe a vítima já morta até esse ponto, colocou o corpo aqui, ó, e desceu com o carro para tentar fazer o seguinte, colocar o corpo do Genilton no porta-malas do carro e dar um sumiço para poder tentar esconder o crime. Só que quando ele está aqui, essa é a suspeita da família. Quando ele está aqui, o que acontece? Ele vai tentar manobrar o carro e o carro do seu tio estava escapando a marcha ré, é isso? Isso, ele geralmente ele escapava a marcha. O que a gente acredita que ele tentou sair com o carro deve ter escapado a marcha e o carro desceu e bateu ali. Isso, invadiu aqui. Porque atrás no carro estava o porta-mala completamente cheio de sangue e o banco atrás estava completamente cheio de sangue também. Tipo, que a pessoa foi colocada deitada dentro do carro. E eu acredito que na hora que meu tio caiu no chão, ele ainda não estava morto. Ele estava dentro do carro, como ele deixou o carro cair aqui, ele deve ter se apavorado. Eu não vou conseguir sair com o carro. Isso, ele deve ter se vou colocar o corpo aqui fora. E deve ter se apavorado e saiu. Ou ele deixou o corpo mesmo dentro do carro e o meu tio ainda não estava morto, tentou sair. Na hora que ele abriu a porta, foi onde ele já estava com as forças já fracas, né? E caiu e ali mesmo ficou. O menor aqui, como começou a entrar em contradição, o que aconteceu? A polícia militar chegou até o menor, pediu os documentos dele, mas o menor não foi levado para a delegacia. O menor foi embora como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele mora um pouco mais para frente. Tá bom. Aí os familiares começaram a cobrar a polícia. Olha, mas o rapaz lá tá tudo sujo de sangue, contou a história, depois contou outra. Não, fica tranquilo que a gente tá fazendo o nosso papel, tá bom? A gente sabe o que a gente tá fazendo. Beleza. O menor chega em casa e fala assim, pai, preciso te contar uma coisa. Eu matei, né, o Genilton, tá? Conta toda a versão lá da história. O pai, não aceitando o que o filho fez, o pai sai daqui do sítio e vai até a delegacia e conta para os policiais o que o filho tinha acabado de falar. O pai passou por esse portãozinho e foi até o plantão e chegou lá e falou o seguinte, olha, eu vim aqui para poder denunciar meu filho. Meu filho matou uma pessoa. Tá bom. Qual que é o nome dele? Tudo certinho. Os dados. O pai deste menino, o que ele fez? Ele voltou para o sítio, fez as malas e se mudou aqui da cidade. Pois bem, o filho dele, o assassino, foi chamado para prestar depoimento aqui na delegacia. Ele faz o mesmo caminho, passa pelo portãozinho, vai lá no plantão, se apresenta, foi levado para a sala do delegado. Mais de 1 hora ele ficou prestando depoimento, explicando para a polícia o que tinha acontecido. Aliás, até o momento a família da vítima não sabe o que foi falado em depoimento, o motivo para o crime. Aliás, não existe motivo para crime nenhum. Mas o que foi contado a família ainda não teve acesso, a família não sabe o que realmente aconteceu. Depois de prestar esse depoimento, por ser menor, ter 17 anos, o assassino foi liberado. E o mesmo portão que ele passou para entrar, foi o mesmo portão que ele passou para sair. Saiu tranquilamente, caminhando, como se nada tivesse acontecido e foi embora. Nós chegamos no local e nós não fomos até ele, ele veio até a gente, ele pegou na mão do meu marido, ele disse para mim, me aconselhou a não olhar porque eu ia perder o sono, porque era uma cena muito feia, e ele chegou inclusive a dizer que ele mesmo ia perder o sono naquela noite, que dali para frente seria muito difícil para ele dormir, pelo que ele viu, que na verdade ele tinha feito. É uma pessoa perigosa e eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu tenho parentes nessa cidade, é uma cidade muito pequena. Você consegue ir na casa de qualquer um aqui andando, você não precisa necessariamente ter um carro. Então se ele pode ir até a praça tomar sorvete, quem impede que ele entre na casa de alguém e mate um outro pai de família que esteja na beira do lago pescando? 3 dias após o crime, o sobrinho da vítima, ele passava com o carro aqui bem próximo a essa praça, que é a praça que fica no centro da cidade. E bem nesse banco, no mesmo local onde eu estou sentado, estava o menor de 17 anos, assassino. Ao lado estava a mãe e também o irmão. Os 3 estavam sentados bem aqui, tomando sorvete. O que causa ainda mais revolta para a família da vítima. 3 dias após o crime, estava na praça da cidade,
vivendo tranquilamente com o sentimento de impunidade, vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu queria que ele fosse preso, eu queria que ele ficasse preso. E, na verdade, isso não vai trazer o meu tio de volta, mas eu queria ouvir dele o porquê. Eu queria saber por que motivo, o que levou ele a fazer isso com uma pessoa indefesa, sabe? Uma pessoa que despertava carinho nas pessoas, sabe? Porque era uma pessoa, os meus filhos chamavam ele de vô, porque era uma pessoa indefesa e uma pessoa boa, tranquila. Que país que nós vivemos, que um menor pode votar, pode ir às ruas fazer manifestação, pode fazer o que for, e na hora de pagar pelo ato de um crime tão banal do que ele fez, cruel, com uma pessoa que não tinha defesa, ainda sai livremente pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Que a gente não vai ter mais Natal, acabou o final de ano, para a família não vai ter mais final de ano. Porque o que aconteceu, como que a gente vai ter Natal, vai poder comemorar uma data dessa se há poucos dias de uma data tão importante acontecer isso na família? Isso é o que eu e você falamos todo dia aqui. Essa história de menor de idade tem que acabar. Tô certo, Faraó? Tá certíssimo. É absolutamente inaceitável que se mate esse rapaz. Que rapaz? Um bandidinho de 17 anos. Não vai tomar sorvete. Agora, o delegado lá está equivocado, viu, Marcelo? Por quê? É porque a maioria absoluta dos assassinatos não se prende ao assassino em flagrante. A maioria absoluta. Não existe essa história que só se prende alguém que mata em flagrante. Não é verdade. Ele poderia perfeitamente, até com a informação do pai, que foi à delegacia, contou tudo, fazer a autuação e mandar. O que a FEBEM vai fazer é uma outra história. Mas que ele devia ter tomado as providências, deveria.